E a questão do mal, como é que fica? Né? Como é que fica a questão do mal aí? Então tá bom, mudou de uma certa forma a questão moral, mudou a via do conhecimento, mudou a ontologia e mudou a noção de Deus. Deus não é mais substância corpórea. Deus é o criador de todas as coisas, Deus é uma substância espiritual absoluta, imutável e, por conseguinte, inviolável, incorruptível e por aí vai. Se Deus é assim, como que eu explico então a questão da existência do mal no mundo? É aí que o Agostinho diz: o mal só tem uma resposta. Entendeu? O mal existe? O mal existe. Não por ele mesmo. Ou seja, eu tenho duas maneiras de dizer a mesma coisa. Ou eu digo o mal existe, ou eu digo o mal não existe. Mas no fundo é a mesma coisa. Então eu tenho que dizer: o mal existe não enquanto substância. O mal existe, mas não como natureza. O mal existe como corrupção parcial do bem. Enquanto corrupção parcial do bem, ele existe. Ou eu posso dizer pela via negativa: o mal não existe. O mal não existe enquanto substância. O mal não existe enquanto natureza. Mas ele existe enquanto corrupção parcial do bem. Beleza? Ah, professor, mas como justificar isso? Vamos lá. Silogismo lógico. No princípio de tudo, qual é a única coisa que tem? Deus. Não é isso? Ou seja, o mundo não é eterno. Deus criou o mundo. Né? Ué, mas se Deus criou o mundo, quer dizer, então teve uma mudança dele. Ele estava parado e passou a fazer o mundo? Não. Do ponto de vista agostiniano, Deus, ao criar o mundo, o universo, ele cria o próprio tempo. Então o tempo é uma criatura também. Deus cria concomitantemente o tempo e o universo num único instante. Logo, ele não é temporal, ele não está submetido ao tempo. Por isso que não tem sentido perguntar o que Deus fazia antes de criar o mundo. Porque se eu pergunto o que Deus fazia antes, eu estou submetendo Deus às categorias temporais. Em Deus não tem antes e depois. Então ele simplesmente criou porque quis, por amor. E não está submetido ao tempo. Cria o mundo, cria tudo e o próprio tempo. E no tempo. Né? Ou seja, cria as coisas no tempo, não que ele esteja no tempo. É nesse sentido. Se é assim, então no princípio de tudo, no sentido absoluto, o que existe? Só Deus. Só existe Deus. Só existe o bem imutável. Na medida em que Deus cria, o que passa a existir? As criaturas. Tem Deus, que é o bem imutável, que é o Criador. E você tem as criaturas. Ora, mas as criaturas foram feitas por Deus. Se as criaturas foram feitas por Deus, e Deus é o único Criador e o sumo bem, então tudo que Deus fez só pode ser bom e belo. Logo, tudo que existe, pelo simples fato de existir, é bom e belo. Ou seja, ser é igual a bem. Então, quando você pega uma criatura, o que é uma criatura? É um ser que foi chamado à existência, sustentado por Deus, e é portador de determinados atributos metafísicos. Tem ordem, tem medida, tem unidade, tem peso, tem forma, etc, etc. Esses atributos da criatura é um reflexo da presença do Criador nela. E ela é o que é, e dessa forma, porque ela participa do ser de Deus. Então, Deus é o sumo bem. O que são as criaturas? Os bens inferiores. Deus é o sumo bem porque é um bem imutável. As criaturas são bem inferiores porque são bens mutáveis. Aí você vai dizer, professor, tá, então o que é o mal? O mal é a corrupção parcial do bem. Ou seja, num primeiro momento não tem mal. Não tem substância, não tem natureza. O mal só existe, só passa a existir na medida em que um bem se corrompe. Na medida em que ocorre perda de ser. Então, isso pode ocorrer em Deus? Não, porque ele é imutável. Portanto, Deus, sendo absoluto e imutável, então ele é incorruptível. Logo, não há nenhum tipo de possibilidade do mal vir de Deus.
Ora, as criaturas são boas, é um bem feito por Deus, mas são mutáveis. Se são mutáveis, são corruptíveis, ou seja, elas não são corrompidas em si, elas são corruptíveis, porque são mutáveis. Se é assim, a possibilidade do mal já está inscrita na própria criação. Não porque a criação seja intrinsecamente má, não é isso. A criação não é má, porque tudo que Deus criou é bom, é belo. Mas a criação é temporal, é mutável. Logo, a possibilidade está ali por causa da possibilidade de ter perda de ser. Portanto, o mal só pode vir na medida em que um bem criado que é mutável tem perda de ser. Então, quando de fato uma natureza, uma substância que Deus criou, que é um bem, se corrompe, é aí que o mal passa a existir. Mas tem um detalhezinho aqui que é importante. Então, o mal para existir, primeiro tem que existir o bem antes. O bem vem antes do mal. Segunda condição, o bem tem que se corromper. Se não tiver corrupção do bem, não tem mal. Mas tem uma terceira condição que a maioria do pessoal não percebe. Do ponto de vista agostiniano, tem que ter o bem se corrompe, mas essa corrupção não pode ser total. Porque se for total, não tem nem bem e nem mal, tem o puro nada. Para existir o mal, por isso que ele é um parasita, porque para ele existir, tem que existir um resquício de bem que serve de substrato para poder sustentar o mal. E aí era a pergunta que todo mundo fazia para Agostinho: e o diabo? Né? A mesma coisa. O que era o diabo? Era um anjo bom que Deus criou e se transformou num anjo mau. Ah, professor, então quer dizer que existe um resquício ali de ser, então o diabo é um bem? É, enquanto criatura. Isso não quer dizer que ele é bonzinho, ninguém está falando isso. Ele é perverso e pervertedor. Mas enquanto criatura, se ele existe, é porque tem uma natureza ali, um resquício de ser, que dá sustentação a ele, e é Deus que sustenta aquilo. Então, ele era um anjo bom, que foi feito, tornou-se um anjo corrompido, um anjo mau. Mas essa corrupção foi ampla, espiritual, moral, não sei o quê, mas não é uma corrupção no sentido absoluto. Tem uma coisinha dele ali ainda que é sustentada por Deus, entendeu? Metafisicamente falando, não no sentido moral, tá? Isso mostra, então, que o mal não é substância e não é natureza. Então, ou eu digo que o mal, ele não existe, mas aí eu tenho que completar a frase, porque muitas pessoas dizem, do ponto de vista de Santo Agostinho, dos padres da igreja, o mal não existe. E geralmente quando ele fala o mal não existe, o pessoal já interpreta que o capeta não existe. Eu puxo uma coisa com outra que eu nunca vi, né? Então o correto é dizer, o mal não existe por si mesmo. O mal não existe enquanto substância, enquanto natureza. Aí beleza, aí tá certo. Ou o contrário, o mal existe. Existe enquanto corrupção parcial de um bem criado. Tá certo? E aí para mim vem a cereja do bolo, quando perguntavam para ele, né? Tá bom. Metafisicamente é isso, mas nós estamos tudo lascado aqui. Você viu, querendo ou não, olha para o mundo, tá todo mundo ferrado. É só problema, é só pepino. Então, de onde veio o mal? Qual é a origem do mal? Se não veio de Deus, se Deus não é a causa do mal. E aí Agostinho explicava mais ou menos o seguinte, né, que a origem do mal só pode vir de uma realidade criada, como eu disse. Porque se é corrupção parcial de um bem, é evidente que um bem imutável é incorruptível. Então só pode vir de bens inferiores. Então, no entendimento de Agostinho, Deus, ao criar o ser humano, nos deu um corpo, uma alma, né, nos deu ali dons, um monte de bens. E infelizmente o ser humano fez um mau uso de algo que Deus lhe deu. Né? O ser humano fez um mau uso da sua inteligência, mas principalmente da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos deu a vontade e o livre-arbítrio para um determinado fim e o ser humano usou para outro. Então, na medida em que ele fez o mau uso da sua vontade e do seu livre-arbítrio, ele provocou a corrupção da própria vontade e do próprio livre-arbítrio. Então, a origem do mal está na perversão da vontade. E aí, vontade e livre-arbítrio praticamente é quase a mesma coisa para Santo Agostinho, né? Que é diferente de liberdade. Ou seja, a liberdade
é quando eu consigo usar a minha vontade, o meu livre-arbítrio, para o bem, para escolher o melhor, aquilo que é mais perfeito. Por isso que para Santo Agostinho o pecado é preferir o inferior no lugar do superior, né? Então quando diz que Adão pecou, principalmente ali, né, mas também a questão de Eva, mas ele foca muito no pecado de Adão, e aí é todo o problema do pecado original, etc. Então o pecado é preferir o inferior no lugar do superior. O ser humano preferiu os bens inferiores no lugar do bem supremo, percebe? E aí fez um mau uso da sua vontade, do seu livre-arbítrio, perverteu. É aí que está a origem do mal, segundo Santo Agostinho, nessa perversão da vontade, que o ser humano caiu sozinho, mas não consegue se levantar sozinho, precisa do Salvador, precisa do mediador que nos dê a graça e restaure a nossa natureza. Então no paraíso ele tinha o quê? Ele tinha a vontade, ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha a inteligência, tinha a liberdade, porque a liberdade é a capacidade de você usar a sua vontade e o seu livre-arbítrio para o bem. Ou seja, a liberdade é quando você consegue adequar a sua vontade à vontade de Deus. A liberdade é quando você usa o livre-arbítrio para o fim para o qual Deus lhe deu. Em outras palavras, a liberdade é quando eu consigo fazer o seguinte raciocínio: tu queres, Senhor, eu quero. Se queres, eu quero. Se não queres, não quero. Isso é o ápice da vida no Espírito. Porque muitas vezes eles dizem, professor, mas eu faço a vontade de Deus. Sim, nós muitas vezes fazemos a vontade de Deus, mas vamos ser honestos. Você faz muitas vezes por medo, porque tem medo de ser punido. E tem gente que pode ter certeza, né? Se ele pudesse pecar e não ter consequências, ele pecaria. Então uma coisa é você evitar o pecado por medo, outra coisa é evitar o pecado para não ferir o coração de Deus. Então fazer a vontade de Deus por medo quer dizer que você está fazendo a vontade dele, mas por falta de opção, porque se tivesse outra você não faria, né? Enquanto que quando eu consigo querer o que Deus quer e adequar a minha vontade à vontade dele, aí é o ápice da vida no Espírito. Isso é a liberdade. Por isso que a liberdade também não é só escolher o bem. A liberdade é escolher o bem mais perfeito. Não é só escolher o bem, né? Então, finalizando, quando Adão e Eva pecaram lá, eles escolheram o bem ou o mal? A tendência da maioria das pessoas é dizer, eles escolheram o mal. Mas como que eles podem ter escolhido o mal, se não tinham o mal? Só tinham o sumo bem e os bens inferiores. Logo, Adão e Eva não escolheram o mal, eles fizeram uma má escolha. Eles fizeram um mau uso do livre-arbítrio. Eles preferiram os bens inferiores em detrimento do bem superior. E aí vem as consequências. Então é por isso que hoje em dia o ser humano, quando podia e queria, não quis. E é por isso que hoje em dia, quando quer, não consegue, não pode. É a punição do pecado, né? Da mesma forma que eu me rebelei contra Deus, o meu corpo se rebela contra a minha alma. Na minha alma, a vontade se rebela contra a razão. E no interior da minha vontade, as minhas vontades se rebelam contra a minha própria vontade. É a cisão interior total. É quando eu vivo dilaceramento interior na alma e vejo que de fato sou filho de Adão. Então, a partir disso, lógico que teria muito mais coisa aqui tem muitos detalhes que eu não entrei, né? Mas eu acho que isso já nos ajuda a pensar um pouco na problemática do mal. Ou seja, de fato, e aí acho que Santo Agostinho é muito honesto nisso, ele diz que da mesma forma que Deus é um mistério, o mal também é um mistério, né? Nós compreendemos até um certo ponto, e para compreender até esse certo ponto mínimo, nós precisamos seguir uma sequência de raciocínio ordenada. Então, para eu poder discutir o que é o mal, eu preciso ver o que eu entendo por Deus. Para ver o que eu entendo por Deus, eu tenho que ver qual é a ontologia. E junto com a ontologia, a epistemologia, a questão moral. E além de tudo isso, veja que primeiro eu analisei a questão do mal do ponto de vista metafísico. Do ponto de vista metafísico, o mal, ele não é substância, ele não é natureza, mas ele é corrupção parcial do bem.
E do ponto de vista moral, o que é o mal? Pecado. É preferir o inferior no lugar do superior. Né? Mas para eu entender o aspecto moral do mal, antes eu tenho que entender a dimensão metafísica. Então essa ordem de raciocínio, ela é fundamental, mas pressupõe, olha que interessante, uma ordem na alma e uma ordem na vida. A ordem do raciocínio não é eficaz se não tiver ordem na alma, se não tiver ordem moral. Então Agostinho é bem claro nesse sentido, né? E no fundo fala, professor, tem uma resposta, sim, mas quando a gente vive determinadas coisas da nossa vida, o mistério volta. Por que Deus está permitindo isso? Você está bom, ele não é causa, mas se não cai um fio de cabelo da minha cabeça, é a autorização dele. Então ele não é causa, mas ele autoriza. Então por que ele está permitindo determinadas coisas? E aí, é aquilo que Santo Agostinho diz, né? Aquelas frases dele assim meio enigmáticas, né? Aquela da liturgia que a gente reza todo sábado de aleluia, né? Feliz culpa de Adão que nos mereceu tão grande Salvador. Isso é coisa de Santo Agostinho, essa frase. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo? Em Adão perdemos muito. O que a gente perdeu com o pecado original foi muita coisa, tá? Mas o que ganhamos em Cristo é infinitamente maior. Por isso que a famosa frase dele que vai junto com essa, né? Deus jamais permitiria determinados males se ele não tirasse desses próprios males bens infinitamente maiores. E nós não vamos conseguir vencer o mal no mundo e nem em nós sem a graça. Por isso que Agostinho diz que até o primeiro movimento em direção a Deus é graça. E aí eu termino com uma frase dele que eu gosto muito, né? Quando ficavam pegando no pé dele, dizendo, mas a graça, o livre-arbítrio, a graça substitui o livre-arbítrio. Não, a graça supõe a natureza, não sei o quê. E começavam a pressionar, a questionar, e vem a frase dele poética, né? Deus toca a nossa vontade com a doce violência do amor. Ou seja, isso é poesia, isso é verdade, né? Mas ele vinha com essa. Então a minha vontade está ali travada, amarrada, dividida. A graça vem e toca, né? Toca com a doce violência do amor. Ou seja, é doce, não estupra a minha vontade. É doce, é suave, mas ao mesmo tempo é violento. É forte, é pesado o negócio. É o amor que é doce e é violento. Ou seja, ele seduz, mas ao mesmo tempo não anula o livre-arbítrio. Então espero que tenha ajudado um pouco. Deus abençoe vocês e todos aqueles que vão assistir depois dessa palestra e que pelo menos desperte, né, o desejo de ir aos textos. Acho que a partir daqui, vá aos textos, porque tem muita coisa que eu não falei. Tá bom? Obrigado.